Bom dia, seja bem-vinda a mais uma Funny Class. E hoje a gente vai falar de um tema que acontece com muitas mulheres por aí. O complexo materno, a síndrome da fazedora, da salvadora, daquela que se sente vazia de alguma forma. Se você já se sentiu não pronta, não preparada para palestrar, para ter um relacionamento, para viver a sua vida, para fazer algo que realmente você quer. Aí tá o grande problema, e aqui você vai entender o porquê que isso acontece de uma forma muito prática, muito rápida também, que tem a ver com a nossa mãe, com o nosso feminino, que é a leveza, a tranquilidade de viver, de se entregar, de confiar, de ter autoestima suficiente, se enxergar, com valor, e não o valor pelo que você faz, mas pelo que você é. Enquanto a gente não se vê cheia, nós não conseguimos prosseguir. E principalmente se a gente tem muita carga que não é nossa, muita responsabilidade que não é nossa, a gente vai ficar travada. E quando realmente vir uma possibilidade de você assumir a sua responsabilidade, viver a sua própria vida, você vai se sentir um pouco insuficiente, assim, incapaz, não bastante, tá faltando alguma coisa, que ainda não, e que ainda não é o tempo, e aí você trava. Aqui você vai entender esse complexo e por que isso acontece. Quando a gente fala de fluidez, de autoestima e de feminino, a gente fala de mãe. Então toda essa parte que a gente se sente bonita, que a gente se sente cuidada, que a gente se sente vista, amada, a mãe é a cara do sucesso, Beth Helling já diz. Então, até esse aspecto da gente permitir que nos vejam, pode ter essa relação direta com a mãe. E principalmente as mulheres que têm a ferida de humilhação tendem a se esconder, porque bate uma vergonha. Então, se você tem vergonha do que vão pensar, do que vão falar, de você se mostrar, vergonha de paquerar, de repente seja o setor que você esteja com dificuldade, a gente fala de uma ferida de humilhação. E essa ferida de humilhação também se manifesta no nosso físico como capas de gordura. Então a gente pode inchar bastante para querer se proteger, para que não vejam a gente. Pois bem, esse é o grande aspecto de uma mulher insegura. Então a gente está falando de uma insegurança diferente da parte masculina. A gente fala de uma segurança emocional, de se sentir bem com você mesma, com seu corpo, no lugar que você tá. Então a mãe é a primeira que traz essa segurança emocional para nós e que a gente se conecta. É o primeiro outro que a gente se relaciona. Então todos esses medos que a gente tem do que o outro vai falar, do que o outro vai me julgar, do que o outro vai pensar, todo o outro tem a ver, no fundo, com o complexo com a nossa mãe, a nossa relação com a nossa mãe. Então, de acordo com como foi a nossa relação e formas que a gente interpretou quando criança, a gente pode repetir esse estilo de relação que a gente teve com a nossa mãe no nosso profissional, nos nossos relacionamentos com as pessoas no geral. Então, sabe aquele ato de eu tenho que fazer pelo outro? Aquela moça que faz favores para os outros, que faz muita coisa, acumula tarefas. O inconsciente, na real, você está dizendo assim: eu quero que a pessoa veja o meu valor. E o meu valor está no meu fazer. Porque lá atrás eu interpretei que a minha mãe me amaria mais se eu fizesse mais por ela. Se eu fosse a própria mãe dela, se eu assumisse as dores dela. Então, esse ato de fazer, na verdade, é você tentando falar para sua mãe: mãe, olha só o quanto eu sou incrível, olha só como eu sou valiosa, eu faço tanta coisa. É uma sensação de ser útil, de você ter que ser útil a algo ou alguém. Então, essa mulher também pode ter dificuldades de descansar, de usufruir. Ou vem aqueles pensamentos: ai, para de ser egoísta, vai ajudar o outro. Ah, se você tem isso, divide com o outro. Ah, mas você não pode parar, você está sendo preguiçosa se fizer isso. Esses foram os pensamentos que me acompanharam durante muito tempo na minha vida. Vindo de uma ferida de humilhação muito forte, e hoje das 5 feridas emocionais é uma que assim mais me conecta,
E a gente foi dissolvendo com o tempo, né? Eu e a minha criança interior nesses tempos todos, nesses longos anos. Mas o convívio com a minha avó, com a minha tia, com a minha mãe, com a influência dessas mulheres, desencadearam essa ferida de humilhação muito forte. Onde eu também interpretei que quanto mais fazedora eu era, até porque os meus modelos mentais, quem estava ali comigo, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, também eram fazedoras. A minha avó, toda vez que eu tava descansando no sofá ou assistindo desenho, ela começava a me xingar, a falar sozinha, que no tempo dela, na roça, na nossa idade, ela capinava, ela fazia isso pros pais, porque tinha que ser assim, a gente era molenga, Maria mole, esse tipo de coisa. Então, toda vez, na vida adulta, longe já da minha avó, que eu poderia descansar, vinha um incômodo. Você é preguiçosa, você tem que ir porque a sua avó capinava, então ficava essa sensação de uma forma inconsciente e eu não conseguia descansar. Ia tomar banho com excesso de pensamento, ia dormir, ficava projetando o que eu tinha que fazer, pra quem, pra onde, quando. E essa sensação de humilhação, essa ferida, é como se você precisasse se esconder e precisasse ser útil pro outro. E o nosso maior medo é ser egoísta e não ser útil para alguém. Isso começa lá com a nossa mãe. Quando a gente percebeu que ela sofreu, que ela deu demais para nós e que a gente precisava retribuir de alguma forma e até ser bem vista, ser reconhecida, que ela percebesse o nosso valor que estava no nosso fazer. Porém, o nosso valor não é o que nós fazemos, não é o nosso trabalho, não é a nossa forma de expressão, não é o que a gente faz pelos outros, mas é o que a gente é. Simplesmente o que a gente é. O famoso eu sou. E é isso, é ali que está o nosso valor. A gente não precisa fazer nada, só existir. Mas essa é uma maior dificuldade, né? Muitas fazedoras compensam essa falta, esse vazio no trabalho. Então a gente começa a voltar os olhos muito pro trabalho, porque ali a gente consegue fazer. Ali a gente consegue e tem uma falsa sensação de que eu estou fazendo muito para verem o meu valor, o quanto eu sou importante. Nesse caso, é interessante a gente olhar de uma outra perspectiva e se permitir descansar, se permitir ser egoísta, pensar em si mesma, parar de partilhar tudo ou colocar o outro em primeiro lugar. E olhar para nossa mãe, que é a origem, a raiz de tudo, e entender, eu não posso salvar. Porque esse ato de ser a fazedora e essa sensação de insuficiência, de quanto mais você faz, menos te valorizam, isso vem ali dessa raiz com a mãe. E então agora a gente vai desenhar para você entender da onde que vem esse vazio e essa sensação de que, nossa, eu não tô pronta, eu não sou boa, tá faltando. A gente vai falar de competição de tamanho. Aqui estão as suas ancestrais. Aqui a sua mãe e aqui você. Antes ainda, né? Aqui tem as ancestrais, a sua avó, a sua mãe e você. Você tem que ser essa pequenininha aqui. Sustentar apenas o peso de ser a filha. Aqui você vai ter a sua responsabilidade e você vai passar as coisas adiante para as próximas gerações, não para trás. Só que o que a gente faz? Que a gente desorganiza esse sistema e aí começa a sentir essa insuficiência. A sua ancestral, ela tem que passar adiante. Então, a bisavó tinha que ter dado para a avó, e a avó para sua mãe e você para os seus filhos. Mas, como a gente percebe que a nossa mãe não ganhou o suficiente, que a nossa avó não foi capaz de dar o suficiente, e que a mãe estava precisando de amor, de atenção, de acolhimento, de tudo que faltou da avó, às vezes a gente olha para aquilo e fala, para minha mãe me amar mais, eu acho que eu vou suprir o que faltou. Eu meio que vou me colocar maior. Aí você se coloca grande aqui. Só que nunca é impossível a gente ocupar um lugar que não é nosso. Fazer o que essa ancestral aqui há 2 gerações atrás precisava ter feito.
Então, a gente vai começar a se sentir vazia. Vai vir uma sensação de que você não é boa o bastante e que você não é suficiente, que sempre falta alguma coisa. E aí esse buraco, que geralmente dá no peito, na garganta, aqui assim pra cima, nessa região, você vai começar a trancar. E você pode até ficar muito rígida perante a vida. E você vai compensar esse buraco, porque tudo na vida é compensação. E você vai começar a buscar em cursos, certificados, coisas que comprovem que você é boa. E quando você sentir essa sensação de novo, você precisa se preencher. É como se você, através de todos esses certificados, cursos, métodos e coisas novas que você aprende, você colocasse nesse buraco. E você tem uma falsa sensação ali no momento que preenche. Não, calma, é porque eu tenho 5 diplomas. Eu tenho 69 graduações. Eu tenho 39 pós-graduações. Um negócio bem exagerado assim. Mas ok, e quando essa mulher for ensinar? Quando se conectar com o outro? Olha só que interessante. Aí vai você se conectar com o outro. Inconscientemente, a ferida da humilhação tem medo de humilhar. Só que inconscientemente, pra gente se sentir grande, pra gente se sentir preenchida, a gente às vezes, sem querer, humilha o outro. E a gente também se coloca no lugar de salvador do outro. E entre um serviço, né, entre igual a igual, entre você passar um conhecimento para o outro, você tem que ter humildade e não competir em tamanho. Você tem que ser de igual para igual, para que essa troca fique equilibrada. Mas na relação, você replica o que você fez com a sua mãe. Se colocou como maior, como a que resolve, como a que faz tudo. E nos relacionamentos vai ser a mesma coisa. Nas amizades, no profissional, no ambiente de trabalho, como você se relaciona com o cliente. E muitas vezes esse cliente, ele não vai conseguir se conectar com você. Ele não vai conseguir te passar dinheiro. Então vai ser uma relação muito complexa, de faz de graça pra mim, é sua obrigação, faz o negócio ali a mais, eu não te paguei, tudo bem, porque os maiores só dão. É normal a gente receber dos pais. É um lugar onde a gente também vai falar de merecimento, que a gente só consegue se sentir merecedora quando a gente recebe dessas fontes aqui atrás. Só que a gente é tão orgulhosa e tão salvadora que nós nos bloqueamos também de receber. E quando a gente bloqueia o receber dessa ancestralidade, receber da nossa mãe, a gente também nos bloqueamos de receber da vida. É como se a vida começasse e parecesse estar contra nós. Imprevistos, coisas que quebram, um negócio que aparece, uma pessoa que fala um negócio, parece que sempre, sabe, a vida tá contra. Por que isso acontece? Por que tá tão travado? Por que eu não vou pra frente? Muitas vezes está relacionado com toda essa dinâmica que é esse complexo. E lembrando que sair desse lugar e voltar para o lugar de filha é muito complexo. Cada caso é um caso e há inúmeras dinâmicas. Mas, com o processo certo, com maturação e com uma guiança certa, porque aqui você vai precisar manter o seu lugar. Quando você voltar para esse lugar de filha, você vai ter que sustentar ele. E sustentar ele, a gente fala de desconforto, de ação, de posicionamento. E para um feminino saudável, a gente precisa também desse masculino saudável, que é o que vai fazer a gente falar, se posicionar, se expressar. Então toda essa guerra de tamanho faz com que a gente se sinta vazia. E se os cursos, métodos, diplomas e certificados não forem bons bastante, essa mulher vai sentir ainda a necessidade de mais coisas para suprir esse buraco, esse vazio. Então ela vai para o cigarro eletrônico, para as bebidas, para o sexo, para as comidas, para os docinhos. E essa é uma forma de tapar esse buraco. Só que esse buraco, ele só vai se preenchendo na hora, com os doces, com as outras coisas, vai mascarando esse problema.
Mas no fundo, essa mulher vai continuar se sentindo vazia, continuar se sentindo não pertencente, não merecedora, não capaz de transmitir algo positivo para o outro. Ela vai se ver vazia. E quando a gente se vê vazia, a vida, os relacionamentos e as pessoas também nos enxergam assim. Então o seu valor vai começar a ficar muito baixo. As pessoas não vão pagar bastante para você, o valor que você cobra. Nos relacionamentos, a pessoa não vai te colocar como prioridade. Por quê? Porque a gente não faz isso. E aqui a gente entra num ponto que é a prática desse vídeo, que pode fazer a diferença nessa situação, se for o seu caso, que é o processo de reparentalização. Eu sempre falo sobre ele, porque é a chave da vida. É a gente entender que eu não recebi da mãe. Eu vou ter que aceitar que eu não posso salvar ela, que é impossível eu suprir o lugar da minha avó. É impossível eu ser mãe da minha mãe. Apesar de querer muito, apesar de amar tanto, eu abro mão da minha própria vida pela minha mãe. Mas isso não vai ser o bastante, porque eu não posso ser a minha avó. E aí você entra numa aceitação e também numa dor de deixar ir. Nesse processo, você vai começar a voltar para esse lugar de filha, tirando essa responsabilidade. E quando você solta o que não é seu, solta essa responsabilidade, a vida vai te trazer novas oportunidades. A vida vai entender, opa, agora sim tem espaço. Porque no trabalho, nessa área profissional, quanto mais dinheiro, quanto mais a gente cresce no profissional, mais responsabilidade a gente tem. Então, se o seu espaço, o seu potinho de responsabilidade já tá cheio de coisa da sua mãe, das suas ancestrais, como é que você vai ter espaço para você mesma? E a vida não vai te mandar. E muitas vezes pode até surgir oportunidades, mas você não vai se sentir pronta, porque o seu pote já tá cheio de responsabilidade. Imagina ter mais responsabilidade, a gente realmente não vai dar conta. Então a gente abre espaço para nossa própria vida, para nossa própria responsabilidade. Isso também funciona nos relacionamentos amorosos, porque quando a gente é casada com a mãe, com essa lealdade, com parceria, com votos, sabe, pegando na mão, a gente também fica indisponível para os nossos relacionamentos amorosos. Enquanto a gente não resolver esse complexo com a mãe, possivelmente também não vai ter espaço para um relacionamento amoroso. Muitas de nós ocupamos também o lugar desse pai que foi ausente, né? Ausente fisicamente ou emocionalmente, ou a gente tenta de todas as formas agradar a nossa mãe, não decepcionar ela, fazer tudo, assumir papel da mãe, assumir papel do marido, do pai, de todo mundo, para que ela veja o quanto a gente é valiosa, o quanto a gente faz por ela, esse reconhecimento da mãe. E a gente replica isso no relacionamento amoroso e nos relacionamentos na área profissional. Então esse processo de reparentalização é você entender que está vazio. Mas hoje, no lugar de responsabilidade, no lugar de adulta, eu posso dar pra mim o que eu tanto queria da minha mãe, o que eu tanto espero do outro. E aí todo esse buraco, depois que você olhar pra isso, começar a entender de uma forma consciente, fazer esses processos também, essas dinâmicas, trabalhar esse feminino, aos pouquinhos, você vai começar a entender o que aquela criança buscava. Muitas vezes o nosso trauma também mora no corpo. Muitas vezes a gente tem gastrite, que é a raiva inconsciente da mãe. Muitas vezes a gente tem dor na bexiga, nos rins, que também fala sobre um feminino ferido. Então o nosso corpo mostra. E essa dor, ela tem uma utilidade, que é compensar, né? Na psicanálise a gente chama de recalque. Ela precisa recalcar e o corpo compensa. E quando você entende tudo isso e passa por esse processo e conversa com essa dor também, agradece por essa dor, por ela ter te mostrado isso, porque essa é a utilidade da dor, das nossas doenças, do que se manifesta no nosso físico. Você integra, agradece e simplesmente deixa aí. E aí você é curada, as coisas somem, acontecem milagres, porque já não tem mais uma utilidade. A culpa também é uma utilidade, todos os sentimentos têm uma utilidade, que é trazer
questões do nosso inconsciente que não foram vistas, por agora, aquilo precisa vir de alguma forma, por mais que a gente não tenha total consciência. Por isso, observação e esse processo de reparentalização, de se amar, de se acolher, de se dar o que você não recebeu, de ser paciente com você, vai te levar para um caminho de transformação. Essa é a estrada, é você tomar consciência. Entender que sim, a gente tem muitas questões ocultas, muitas questões que a gente não sabe sobre nós mesmos. E muitas coisas que, às vezes, só realmente com a ajuda de alguém ali no tete a tete, que a gente consegue perceber essas questões inconscientes. O estado de observação é o ponto principal. É muito simples, tá? Você esteja no estado presente sobre a sua vida, sobre as suas dificuldades, sobre quais pontos no seu corpo físico, o que acontece, o que você sonha, por que você age assim. Reflita, questione, observe, anote os pontos. E aos pouquinhos você vai entendendo mais sobre você e o feminino passa pelas sombras. Então, para a gente integrar esse feminino saudável, a gente precisa lidar com essa camada negativa nossa, para aí sim crescer, se permitir ter uma vida profissional abundante, ter relacionamentos saudáveis, de igual para igual. Nos relacionamentos, tanto no relacionamento amoroso quanto nas relações, por exemplo, de amigas ou de colegas de trabalho, a gente precisa estar de igual para igual, entre clientes também. Apesar de você ser uma figura, por exemplo, de autoridade, que você está oferecendo serviço, é você que guia, a gente precisa estar num centro de humildade. E quando eu percebi tudo isso, que no fundo eu era muito arrogante, inconscientemente eu rebaixava as pessoas, eu me sentia maior, menos eu recebia delas. Menos eu recebia também dinheiro, porque o dinheiro para chegar a gente precisa estar aqui, ó, de igual para igual, para conseguir receber desse cliente. Então, todo esse complexo com a mãe interfere em muita coisa na nossa vida. E como no meu caso, pode ser o seu também, eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe. Quem foi ausente foi meu pai, então eu sempre culpei muito meu pai pelos meus problemas. E quando eu fui percebendo que a minha relação com a minha mãe também não era das melhores, porque tinha camadas inconscientes, tinha coisas que a criança interpretou, tinha cargas que eu absorvi dela, eu comecei a perceber, talvez o meu maior problema ainda seja com a minha mãe. E eu venho trabalhando isso. Quanto mais consciência eu tenho, mais coisas aparecem, mais coisas se maturam. E esse é o processo. A gente vai trabalhando pai e mãe até o final da nossa vida. Mas por experiência própria, o que eu percebo na minha vida, nas pessoas que eu atendo, que já alcançou a marca de milhões de trabalhos, o que eu percebo na vida também do meu marido, das nossas famílias de origem, é que sim, há muita transformação pessoal, coletiva, no campo familiar, quando a gente assume o nosso lugar. E eu acredito nessa trindade de psíquico, espiritual e sistêmico, porque ali estão as principais camadas, dos principais pontos, onde realmente a gente consegue ver diferença e transformação na nossa vida. Eu comecei muito na parte espiritual, depois eu fui muito pro racional, e eu fiquei assim, tentando entender de que forma eu equilibrava tudo isso. E eu encontrei um ponto em comum, porque todos os campos, eles se interligam, eles fazem parte de uma mesma questão, que é essa transformação interna, de dentro para fora. E foi por isso que eu criei esse método, onde a gente abrange tudo isso com técnicas, com guianças, com meditações, com exercícios, que é a metanoia, a mudança essencial de pensamento e a transformação espiritual. Assim a gente consegue ver mudanças muito rápidas, questões de consciência, de você também assumir a responsabilidade, então de que forma que você se trabalha no dia a dia, porque não é só fazer tratamento, você precisa entender o seu sistema, como que você funciona, como que você trabalha, para que você faça por você no dia a dia. Não tem ninguém que consiga ocupar o seu lugar. Você mesma vai precisar fazer por ti. Assumir os passos, a responsabilidade, no dia a dia com você mesma.
esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter te ajudado. Eu vou liberar uma meditação aqui pra você também, de despedida do antigo eu, para você também aproveitar esse equinócio de outono. A gente fez um ritual coletivo com orientações dos mentores, dos oráculos, ativações energéticas, mas para você que não participou, a meditação também é bem legal. É 8 minutinhos, tá? Volta então os vídeos anteriores, que ele tá ali no não listado, eu vou liberar para público. E se você sentir, também faça, porque essa energia de outono que tá regendo a gente agora vai falar sobre um desapego de antigas versões nossas. Então, se esse vídeo te despertou algum insight, faça essa meditação focada no que despertou aí, nas coisas que você se lembrou, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.